Farei agora a leitura. Do discurso do presidente Rodrigo Maia. Senhor presidente, pronuncia o seguinte discurso. Senhoras e senhores, o requerimento do ilustre deputado André Amaral para a realização desta sessão solene constitui uma das oportunas iniciativas da Casa, tendo em vista a grandeza histórica e as virtudes do homenageado. Dom Pedro II, talvez o mais respeitado estadista brasileiro, ao longo de 49 anos no poder, deixou um legado incomparável nos mais diversos setores da vida pública entre 1840, quando subiu ao trono por outorga da maioridade, e a proclamação da República, que o condenou a si e a sua família ao exílio. Realizou um governo caracterizado pelo descortino e pela consolidação dos valores éticos e políticos fundamentais, muito próximos àqueles hoje reivindicados pelo ideário republicano. O próprio Dom Pedro parecia sabê-lo, mesmo envergando o manto imperial. Unânimes os historiadores que engrandecem sua figura, ao destacar a natureza de sua ambição como líder político e de suas estratégias na manutenção da ordem do território nacional, ao ressaltar a largueza do seu diálogo com a imprensa e os grandes nomes do Império. Ao reafirmar seu profundo respeito pelos ideais humanitários de liberdade, igualdade e justiça social e a mais autêntica identidade com os anseios do povo brasileiro. Não se pode imaginar mentalidade mais essencialmente democrática, demonstrada ainda e cotidianamente pela absoluta fidelidade aos preceitos da Constituição Imperial. Interroga-se hoje e sempre se a memória do líder vocacionado, venerado pelo povo, internacionalmente notabilizado como o monarca mais culto do século, não deveria ser valorizada de modo compatível com sua importância histórica. Parece injusto que ela tenha sido ofuscada, a início pela repercussão espetaculosa da independência e ao cabo pelos fogos da proclamação da República, ou pelo fato de que a própria abolição da escravatura, pela qual trabalhava incansavelmente, tenha sido assinada pela filha, Isabel, quando se encontrava doente em Lisboa, mas pela qual verteu lágrimas de máximo regozijo. Não obstante, é fato histórico inconteste que o imperador erudito, homem de letras e de ciência, ecologia continental, fortalecendo simultaneamente as armas e a diplomacia, garantiu as fronteiras e a unidade nacional. O contraste com a fragmentação da América Hispânica já dimensiona o tamanho do feito, respeitando de modo exemplar a autonomia dos poderes do Império. Contribuiu decisivamente para a sua estabilidade política, ao tempo que garantiu o crescimento econômico por meio de investimentos importantes em infraestrutura e de pleno incentivo à iniciativa privada, nos melhores moldes da economia que se consolidam no Ocidente. É certo, finalmente, que ambicionava verdadeiramente fazer e escrever uma nação próspera e justa, em cujas terras vivesse um povo livre, imbuído de responsabilidades patrióticas e pleno da cidadania. Senhoras e senhores deputados, a República Brasileira procura vencer suas limitações históricas rumo à elaboração de uma verdadeira democracia social no país. Nesse sentido, cumpre ressaltar ser interessante que ainda hoje, sobretudo em tempos de estabilidade política e institucional, todos reportemo-nos aos máximos ideais republicanos, antecipados, em certa medida, pelo espírito visionário de nosso último imperador. Os maiores historiadores brasileiros não hesitaram, ao que parece, em retroceder ao exemplo de Dom Pedro II governante, no sentido em que se complete o percurso iniciado no Império, a modernização política e a economia com vistas à ampla e profunda democratização do país. Que a memória deste brasileiro ímpar, há exatos 126 anos de sua morte, seja cultuada sob a luz a que faz jus e, nessa
avalia a cena política da Primeira República, referindo-se à atuação imperial. Havia, então, uma sentinela vigiante de cuja serenidade todos se temiam e que, acesa no alto, guardava redondeza com um farol que não se apaga, em proveito da honra, da justiça e da moralidade. Se estava ele à frente do seu tempo, talvez seja a hora de reencontrá-lo. Todo o país buscando a união, a vontade política, o esforço para elaborar um projeto de nação à altura do nosso povo extraordinário e de nosso inigualável potencial. Muito obrigado. Rodrigo Maia, presidente da Câmara Federal. Depois dessa bela fala do senhor Diogo, quero convidar a todos a assistir à apresentação do soneto do Exílio, Terra do Brasil, recitado por Lorival Muribeca, de autoria de Dom Pedro II. Deputado André Amaral, Sua Alteza Dom Gabriel de Orleans e Bragança, representando Dom Luiz, chefe da Casa Imperial. É uma honra poder participar dessa sessão e, nesse encerramento, nada melhor do que falarmos sobre Dom Pedro II e utilizarmos, né, das suas próprias palavras. E, como foi dito, ele manteve em seus aposentos, no Hotel Bedford, em Paris, um travesseiro com terra de todas as províncias do Brasil e um bilhete que deixava dito que isto é terra do meu país. Se eu morrer fora da minha pátria, que isto seja enterrado comigo. E, como foi bem dito, o soneto do exílio, denominado Terra do Brasil. Espavorida, agita-se a criança. De noturnos fantasmas com receio, mas se abrigo lhe dá materno seio, fecha os doridos olhos e descansa. É perdido para mim toda esperança de volver ao Brasil, de lá me veio. Um pugilo de terra e nesta creio, brando será meu sono sem tardança. Qual infante a dormir em peito amigo, tristes sombras varrendo da memória. Ó doce pátria, eu sonharei contigo, e entre visões de paz, de luz, de glória, sereno aguardarei no meu jazigo a justiça de Deus na voz da história. Muito obrigado.